Bom dia, pessoal. Nessa aula de Química, a gente vai realizar a correção dos exercícios, tá? Então, nessa aula, a gente vai fazer a correção do material complementar que foi dado sobre distribuição eletrônica. Aí, nas outras aulas, a gente vai fazer a correção dos outros dois módulos da apostila que foram dados, que seria o módulo 9 e o módulo 10. Plataforma EDA 18/6. Número 1. Observe os elementos abaixo. Qual a distribuição eletrônica dos íons utilizando o diagrama de Linus Pauling? Como a gente vai realizar a questão? Então, utilizando aquele diagrama de Linus Pauling, que é aquele que mostra a distribuição por níveis e subníveis de energia, a gente vai distribuir os elétrons, tudo bem? Na eletrosfera de cada átomo. Lembrando que, se vocês forem observar, todos esses átomos não estão no estado fundamental. O que seria isso? Eles não estão neutros. Eles estão na forma de íons, ou de cátions, ou de ânions. Então, a gente tem que se atentar à quantidade de elétrons que cada um vai ter. Então, vamos pelo primeiro, que é a A, o sódio. O sódio, ele tem número atômico igual a 11, só que ele está com mais um. O que significa isso? Significa que ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha 11, agora ele tem 10. Então, a gente vai distribuir na eletrosfera do sódio 10 elétrons, sempre colocando na ordem crescente de energia. Então, a gente sempre começa com 1s2. Então, ficaria 1s2, 2s2, 2p6. Somando os números lá de cima, dá um total de 10, tá bom? Próximo. O próximo seria o oxigênio na forma de um ânion bivalente. O que significa isso? O número atômico do oxigênio é igual a 8, só que ele ganhou 2 elétrons, então agora ele tem 10. Então, a distribuição eletrônica vai ficar exatamente igual ao do sódio, porque ele também está com 10 elétrons agora. Então, ficaria sempre começando pelo 1s2. 1s2, 2s2, 2p6. Se a gente somar os números lá de cima, dá um total de 10. Próximo. O próximo seria o cloro. O cloro, ele também está na forma de um ânion monovalente, que significa que ele ganhou um elétron. Então, se o número atômico dele é 17 e ele ganhou um elétron, ele tem 18 elétrons. Então, a configuração eletrônica ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Se a gente for somar lá em cima, vai dar 18, tá bom? Próximo seria o alumínio. O alumínio está na forma de um cátion trivalente. Significa o quê? Que ele perdeu 3 elétrons. Então, se ele tem número atômico igual a 13, ele perdeu 3 elétrons, então ele tem 10 elétrons. Vai ficar igual o sódio do oxigênio. Então, ficaria 1s2, 2s2, 2p6. Ah, professora, como é que eu sei a ordem? É só vocês pegarem justamente naquele diagrama de Linus Pauling que eu já mostrei para vocês. Ou esse diagramazinho que eu coloquei aqui do lado do exercício, tá? Então, é ele que a gente vai utilizar para fazer esse exercício. Então, a gente pode usar tanto o diagrama de Linus Pauling como aquele que tem lá embaixo que já está na ordem crescente de energia. Então, fica até mais fácil. O último, que seria o nitrogênio, ele está na forma de um cátion, de um ânion trivalente. O que significa isso? Que ele ganhou 3 elétrons. Então, se ele tinha 7, ele ganhou 3, agora ele tem 10 também. Então, a distribuição eletrônica ficaria 1s2, 2s2, 2p6. Questão 2. Observe os elementos abaixo. Qual é a distribuição por camada desses elementos? O que ele quer aqui? Ele quer a distribuição que mostra apenas quantos elétrons tem em cada nível de energia, ou em cada camada. Ele não está interessado em saber em quais subníveis que estão aqueles elétrons. O que significa isso? Lembra do prédio? Ele quer saber em qual andar e quantos elétrons tem por andar, mas ele não quer saber em qual sala está esse elétron. Para esse tipo de distribuição, isso não importa. Então, como é que a gente faz? A gente pode fazer a distribuição normal de Linus Pauling, depois a gente faz a por camada. Então, por exemplo, o potássio aqui, ele está na forma de um cátion monovalente, então significa que se ele tem 19 prótons, ele tem 18 elétrons, porque ele perdeu um. Então, a gente fazendo a distribuição de Linus Pauling, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Agora, por camada. A gente sabe que o número 1 é o primeiro nível, que seria a camada K. Então, quantos elétrons tem ali? 2. O L, que é o nível 2, então a gente vai ver tudo que tem 2 na frente. Então, a gente tem um que está na sala S com 2 e um que está na sala P com 6. 2 mais 6, 8. Então, a gente tem 8 elétrons. Tem outro que está na camada M,
que seria a camada 3, então a gente tem duas salas também. Em uma sala, que é a sala S, tem 2, e na sala P tem 6. Então, no total também são 8 elétrons. Beleza, fizemos a distribuição eletrônica por camada do potássio. Vamos para o enxofre agora. O enxofre também vai ficar com 18 elétrons, porque ele ganhou 2. Então, vai ficar exatamente do mesmo jeito que a do potássio, tá? Então, ficaria um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. A distribuição eletrônica é a mesma, porque o número de elétrons é o mesmo. E a distribuição por camada também. Consequentemente, o cálcio também, por estar no formato de um cátion, ele tinha 20, perdeu 2 elétrons, então ele tem 18. Então, a distribuição eletrônica dele também ficou igual. Então, seriam 18 elétrons a serem distribuídos. Então, ficou um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Então, fazendo a distribuição por camada, é só a gente olhar os níveis e as camadas correspondentes. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês olharem no slide anterior, onde tem o diagrama que ali está mostrando que quando está no nível 1 é camada K, quando está no 2 é camada L, quando está no M é camada 3, quando está no N é 4, O 5, P 6 e Q 7. Tudo bem? A questão 3. Baseado no desenho acima, realiza as distribuições dos elétrons em cada nível de energia dos átomos. Então, quando eu acabei montando essa questão, eu acabei pegando elementos com um número atômico muito grande. Então, vai ficar muito confuso o desenho. Então, por esse motivo, essa questão foi anulada, tá, gente? Aí, na aula de dúvida, na próxima aula de dúvida que tiver, eu vou fazer um exemplo com vocês, só para mostrar como faria o desenho, mas basicamente, vocês teriam que fazer aquela distribuição por camada, igual do exercício anterior, e só fazer círculozinhos e colocar a quantidade de elétrons que tem em cada nível, tudo bem? Então, cada círculo seria um nível, e você ia botar os pontinhos dos elétrons ali. Mas aí, na aula de dúvida, a gente faz isso de uma forma melhor. Eu vou pegar outros elementos para facilitar. Questão 4. Realiza as distribuições eletrônicas do elemento abaixo utilizando o diagrama de Linus. Então, a mesma coisa que aquela primeira questão, a diferença é que aqui agora os átomos estão neutros, eles não estão mais na forma de íon. Então, basicamente, como eles estão neutros, é só você pegar o número atômico deles e distribuir, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a gente tem aqui o A. O A é o sódio. O sódio tem número atômico igual a 11. Então, realizando a distribuição eletrônica, ficaria 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Somando, a gente vai ver que vai dar 11. Aqui eu também marquei a camada de valência e o subnível mais energético. O subnível mais energético é o último que entra o elétron. Então, é o último que você está escrevendo. Nesse caso, é o 3S1. A camada de valência seria o maior nível, o maior andar. Então, se a gente imagina um prédio, se a gente tem um prédio de 3 andares, o maior andar é o 3, tudo bem? É o nível 3. Então, nesse caso, a gente sempre tem que olhar o número que está na frente do subnível. O maior número seria a camada de valência. Nesse caso, também é o 3S1, tá? Quantos elétrons tem nessa camada de valência? Um elétron só, que é 3S1, só tem um elétron ali naquela sala. B, o oxigênio, número atômico igual a 8. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P4. Somando dá 8. Então, qual seria o subnível mais energético? O último que eu escrevi. Qual foi? O 2P4. Agora, qual é a camada de valência? A camada de valência, a gente olha sempre o andar. Qual é o andar mais alto? A gente tem o 1 e o 2. O 2 é o mais alto. Então, a gente pega tudo que tem 2, tá? Então, seria essa a camada de valência do oxigênio. Mas quantos elétrons tem ali? Então, a gente tem que olhar o elétron por andar, não por sala, não por subnível. Então, nesse caso, a gente tem 6 elétrons ali naquela camada de valência. C, KR36. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica. A gente vai terminar com uma configuração de 4S2, 3D10, 4P6, onde o subnível mais energético é o último, que seria o 4P6, e a camada de valência é o maior número, que nesse caso seria o 4. Então, a gente tem que pegar tudo que tem 4. Então, entre o 4S2 e o 4P6. Então, a gente tem um total de elétrons igual a 8. 55 CS. Então, a gente vai terminar com distribuição eletrônica com 6S1. A gente vai distribuir até chegar ao número 55 lá em cima, tudo bem? Então, a gente vai somando e vai distribuindo até chegar ao número 55.
Então, vai terminar com 6s1, onde 6s1 é o subnível mais energético, e a camada de valência por ser o maior número que tem na frente, tá? Sempre olhando o número da frente para a camada de valência. Como só tem esse com 6, esse é o único que tem a camada de valência. Então, nesse caso, a gente tem um elétron na camada de valência. 85At. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica até que a soma dê 85. Então, você vai terminar numa configuração 6s2, 4f14, 5d10, 6p5. Tudo bem? Onde o subnível mais energético é o último, que seria o 6p5, e a camada de valência é tudo que tem o maior número, que nesse caso é o 6. Então, entraria o 6s2 e o 6p5. Então, a quantidade de elétrons da camada de valência, nesse caso, seria igual a 7 elétrons. Questão 5. A distribuição eletrônica do bário, com número atômico igual a 56 na ordem crescente de energia é só realizar a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Então, você vai distribuir até dar o número 56, tá? Lembrando que a gente tem que botar sempre naquela ordem e a gente não pode pular. A gente, por exemplo, a gente não pode deixar uma sala vazia e pular para uma próxima. A gente sempre tem que encher a sala para ir para outra. Tudo bem? Mas, se a gente precisar lá no final, só lá no final, a gente pode deixar menos elétrons do que aquela sala comporta, isso não tem problema. Então, do bário ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Então, a resposta que corresponde a essa distribuição eletrônica seria a letra B. Questão 6. Ao realizar a distribuição eletrônica do titânio, que possui número atômico igual a 22, descobre-se que seu subnível mais energético e os elétrons distribuídos nele são... Então, você vai fazer a distribuição eletrônica do titânio e vai marcar o subnível mais energético. Então, 22. Então, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Por quê? Ah, mas o subnível D dá 10 elétrons. Ok, mas eu não preciso dos 10. Ele só precisa de 2, então eu posso colocar menos do que eu preciso, tudo bem? Eu não posso ultrapassar. E eu não posso pular a sala. Como essa é a última sala, eu posso colocar menos, tá bom? Qual seria o subnível mais energético? Nesse caso, é o último que eu preenchi, que seria o 3D2. Então, ele perguntou qual seria o subnível e quantos elétrons. Então, subnível D tem 2 elétrons, então a resposta seria a letra D. Questão 7. O número de elétrons em cada subnível do átomo de estrôncio é em ordem crescente de energia. Então, ele quer a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Então, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica de 38 elétrons. Então, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. A alternativa que corresponde a essa resposta seria a letra A. Questão 8. O elemento hipotético com número atômico igual a 116 apresenta na camada mais externa um número de elétrons igual a. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica do número atômico igual a 116, tá? E vai olhar a camada mais externa. Qual é a camada mais externa e quantos elétrons tem? Que seria a camada de valência, é isso que vocês vão fazer. Então, um macete quando o número é muito grande, se vocês forem reparar, a tabela periódica só vai até 118, tudo bem? Então, se você fizer toda a distribuição eletrônica e contar tudo, até lá no final, a soma de tudo tem que dar 118. Se é 116, é só você colocar 2 a menos. Então, em vez de 7p6, você vai colocar 7p4, porque tem 2 a menos, ok? Aí, ele quer saber da camada de valência. Qual é a camada de valência nesse caso? Seria o maior andar. Então, a gente tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qual é o maior andar? O 7. Então, você vai pegar tudo que tem 7, ok? Então, você vai contar quantos elétrons tem. Então, a gente tem o 7s2 e o 7p4. No 7s2 tem 2, no 7p4 tem 4. Então, no total, a gente tem 6 elétrons. Então, a resposta da questão 8 seria a letra C. Então, a gente tem 6 elétrons na camada mais externa desse átomo hipotético. Questão 5.
Faça a distribuição eletrônica dos elementos químicos a seguir e indique a quantidade de elétrons que cada um possui na camada de valência. Então, a mesma coisa das outras questões que a gente já fez. Ele quer que você distribua os elétrons, tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o diagrama de Linus-Pauling em ordem crescente de energia, distribuindo esses elétrons até dar um número total de elétrons que ele tem. Por exemplo, o K tem número atômico igual a 19, então ele tem 19 elétrons. Então, como é que você vai fazer a distribuição eletrônica? Você vai fazer 1s2, 2s2, até chegar ao número 19, até que aquele número que fique lá em cima, o 2, 2, 6, some e dê 19, tudo bem? Lembrando que a camada de valência seria o maior número, então você tem o número 1, 2, 3 e 4. Qual é o maior número? Nesse caso, 4. Então, 4 seria a camada de valência. Então, 4s1 seria a camada de valência do potássio, que seria igual a 1 elétron. Então, B, magnésio. O 3, por ser o maior número, seria a camada de valência do magnésio. Então, tem 2 elétrons. C, boro. Então, termina em 2p2, 2p1. Como o 2 é o maior número, ele vai ser a camada de valência. Lembrando que a gente sempre tem que pegar tudo que tem aquele número e somar a quantidade de elétrons, tudo bem? Não é só pegar o último, é pegar tudo que tem o mesmo número e somar a quantidade de elétrons. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica de acordo com a quantidade de elétrons que aquele elemento tem. Depois você vai olhar na frente o maior número e vai pegar todos os que tiverem o maior número e vai somar para ver quantos elétrons tem ali. Com isso, você descobre a quantidade de elétrons que tem na camada de valência.